O Lula acertou em alguns pontos aí. Ele disse que vai em alguns lugares que as pessoas não sabem nem onde ficam a Venezuela, mas sabem que a Venezuela tem problemas com a democracia. Pois é, são pessoas muito bem informadas, porque a Venezuela tem problemas sérios com a democracia e tudo isso não é de responsabilidade de eventuais sanções dos Estados Unidos. Aliás, sabe que é o país que mais compra petróleo da Venezuela? Os Estados Unidos. Então essa não é uma sanção absoluta como o embargo a Cuba, por exemplo. E esses problemas democráticos são de única e exclusiva responsabilidade de seu líder, Nicolás Maduro. A Venezuela é um país em que opositores são presos, em que as eleições são fraudadas, em que quando, eventualmente, o seu líder, Nicolás Maduro, ou antigamente Hugo Chávez, perdia uma eleição, criava-se um referendo que era repetido até que o resultado fosse de agrado do Palácio de Miraflores. A Venezuela é um país em que os protestos contra o governo são praticamente proibidos e são repelidos com munição de verdade. Então a gente está falando de um líder aqui que assassina a própria população, né? Todos os países têm seus eventuais problemas de liderança. A Venezuela é uma ditadura. E eu fico pensando, Sheila, naqueles venezuelanos que fugiram do país. Muitos aqui no país, morando aqui no Brasil, ouvindo esse discurso do Lula. Eu não vou me alongar muito aqui, porque muito já foi falado a respeito dessas bobagens ditas pelo presidente. Só um parêntese. Há duas alternativas. Ou o Lula acredita no que ele está falando, o que seria extremamente preocupante, que ele tivesse... Como é que se fala isso mesmo? Que ele tivesse moldado a situação da Venezuela no cérebro dele a ponto de achar que Nicolás Maduro é vítima de uma guerra de narrativas e não um ditador absoluto, como impõe a realidade, ou o Lula está floreando a verdade, ou seja, mentindo. O que nos causa grande preocupação também, porque por que teríamos um líder que se veria na necessidade de dizer esse tipo de coisa? Depois de receber Nicolás Maduro com todas as honras de chefe de Estado, é extremamente ofensivo a gente ver um ditador assassino como esses subindo a rampa do Palácio do Planalto e sendo recebido com a máxima honra que um chefe de Estado merece. Ele não merece. E eu fico pensando naqueles refugiados que estão aqui no Brasil ouvindo isso, especialmente aquelas meninas de 14, 15 anos que hoje já devem ter 15 e 16, que foram chamadas de prostitutas e tendo de ver o presidente anterior dizendo que quando encontrou-se com elas pintou um clima. Lembra dessa história? Eram refugiadas venezuelanas que hoje moram em Brasília e estão se virando ali por meio de programas sociais do governo brasileiro, estão costurando e foram chamadas de prostituta. Não satisfeito, o nosso líder atual, né, não satisfeito com aquilo que foi dito pelo presidente anterior, agora vem e diz que, na verdade, elas nem deveriam estar aqui, porque, afinal de contas, o país delas tem um governo virtuoso que só é vítima de uma guerra de narrativas. E quando a narrativa verdadeira se impuser, elas vão saber a bobagem que fizeram de deixar aquele país, afinal de contas, vai tudo muito bem ali. Dá pra acreditar num negócio desses? Você imagina a cara dessas meninas vendo um negócio desses? Ah, quer dizer que eu tô aqui porque eu caí numa narrativa falsa de que o presidente Nicolás Maduro não é um ditador. Ele é cheio de virtudes. Eu caí numa narrativa. Era pra eu estar lá com a minha família. Era pra eu estar lá na minha escola. Elas estão aqui por quê então, Lula? Quanta bobagem. Que coisa inacreditável. E eu não vi ainda, mas eu já consigo ouvir os dedinhos tamborilando os teclados pelo Brasil, mandando mensagens aqui para as nossas caixas postais, dizendo: ah, bonito era o Bolsonaro, que ia lá, roubava a joia da Arábia Saudita, que apoiava um ditador sanguinário, que derretia as pessoas no ácido, que mandava esquartejar. Não, não tem nada de bonito nisso, é mais feio, é pior ainda. Agora, a nossa régua moral será Jair Bolsonaro a partir de agora? Qualquer coisa que seja menos ruim que Bolsonaro será aceitável? O Brasil precisa parar com isso. Isso aí em inglês tem um nome, é o whataboutismo, né? Que é aquele cara que quando confrontado com uma crítica ao seu político preferido, fala what about o outro, what about quer dizer, e o outro? E o outro? Ele não quer falar do dele. Ele se esconde lançando o Coringa do governante anterior. Porque aí a gente não tem discussão nunca.
A gente só vai poder reclamar quando o nosso presidente se tornar tão asqueroso quanto o anterior? É isso? A nossa nova regra moral agora se chama Jair Bolsonaro? Imagine se isso for colocado em prática em todos os campos da sociedade. Eu vou jogar meu lixo no mar. Porra, por que você tá fazendo isso? Ah, você tá reclamando do meu lixo no mar? Eu não vi você tão revoltado quando a BP foi lá e poluiu o Golfo do México. Caramba, você tá esfaqueando uma pessoa na esquina! Ah, agora você se importa. Eu não via você tão revoltado assim quando o Pedrinho Matador assassinou 120. A gente viu a Regina Duarte, quando ainda brincava de ministra, dar uma dessas, né? Uhum. Mas, ministra, o seu governo tá matando gente, receitando cloroquina, adotando um discurso anti-vacina. Mas a morte faz parte da vida. Lembra dessa na entrevista da CNN? Stalin matou tanta gente. Ah, tá. Ah, então tudo bem. Que são algumas centenas de milhares de brasileiros mortos quando Stalin matou, sei lá, 20 milhões. O que é um apoio a uma ditadura que mata oponentes, que expulsa gente do país, que bota candidato à presidência na cadeia, que mata os seus próprios cidadãos, se o presidente anterior apoiava ditaduras ainda piores? E assim vamos. Assim vamos. Até o dia que a gente vai trocar ali o dito na bandeira brasileira de ordem e progresso para nivela-se por baixo. Esqueça Bolsonaro por um instante e preste atenção na defesa que Lula está fazendo de um assassino, de um ditador, de um ser humano sem escrúpulos, de um governo desprezível, de um governo que teve como resultado uma população famélica, quase toda ela abaixo da linha da pobreza, com a exceção, obviamente, dos militares que foram aparelhados por Nicolás Maduro a ponto de apoiarem qualquer atitude absurda de seu líder, com exceção, obviamente, dos membros da Assembleia Constituinte, que foi criada para substituir o Congresso Nacional, empastelado por Nicolás Maduro quando se tornou hostil a ele. Ali há todos os ingredientes de uma ditadura sanguinária, e foi o líder e criador desta ditadura que ontem foi homenageado pelo nosso presidente e ouviu da boca do nosso presidente, aquele que formou uma frente ampla de defesa à democracia, que o que acontece ali, na verdade, é uma guerra de narrativas. Que o que falta ali é um bom publicitário, para que as pessoas entendam as boas ações do governo Nicolás Maduro. Não é aceitável. O fato de o nosso ex-presidente ser uma das figuras políticas mais asquerosas da história não dá a ninguém carta branca para tomar esse tipo de atitude. Isso envergonha o Brasil. E deve estar envergonhando agora aquelas pobres meninas venezuelanas que se refugiaram aqui no Brasil e não têm recebido uma grande acolhida por parte de seus líderes. Felizmente a gente está falando aqui dos líderes, porque há pessoas no Brasil que conduzem projetos sociais exemplares como esse, por exemplo. Mas o que elas têm ouvido de nossos presidentes é de corar de vergonha, Sheila. Bom, claro que as relações entre os países deve ser pragmática, né? Quando a gente fala de relação de governos, relação de países, deve ser pragmática quando se trata de valorizar, de melhorar as trocas comerciais, e você mesmo mencionou um exemplo, Estados Unidos e Venezuela, né? Então, essa é uma relação bastante pragmática. Ocorre que o presidente Lula, na fala de ontem, saiu completamente do campo pragmático e entrou no campo de alinhamento ideológico. Né? Quando ele fala que é um governo vítima de uma narrativa antidemocrática, vítima é a população venezuelana desse governo. E quando o próprio presidente Lula sugere que Nicolás Maduro construa a sua narrativa, ora, construir uma narrativa diferente do que a realidade mostra, tem nome. E o nome disso é mentira. Não tem outro, né?